Você, mulher que tem 45 anos ou mais, pode estar experimentando algum desses sinais e sintomas ou conhecer alguma outra mulher que possa estar com um deles. Alterações da pressão arterial, sendo que a sua vida toda a pressão foi baixa, você nunca viu a sua pressão 14 ou 15. Alterações do perfil do colesterol, que antes sempre foi bonzinho e agora o colesterol ruim deu as caras. Alguma conhecida ou você mesmo pode estar com pré-diabetes. E aquela cinturinha que você se orgulhou a vida toda tá quadrada. O seu humor, você não se reconhece mais como você mesma. O sono e a libido, você também não sabe para onde foi. Você pode estar na perimenopausa, com a síndrome do climatério. Eu sou Érica Peralta, médica cardiologista, e falo aqui nesse canal sobre saúde cardiovascular, qualidade de vida e hábitos que você pode ter no seu dia a dia para melhorar sua saúde cardiovascular. Então, todos esses sinais e sintomas que eu falei, muitas vezes trazem vocês a cardiologista e vocês realmente não entendem por quê. Nesse vídeo eu quero explicar quais as principais alterações hormonais que envolvem a mulher na perimenopausa, que tem 45 anos ou mais, e hábitos que vocês podem já colocar no dia a dia para melhorar eles. E por que uma cardiologista está falando de menopausa? Porque nós somos subestimadas e subtratadas quando entramos nesse período. É isso mesmo. Os nossos sintomas cardiovasculares são diferentes dos homens e nós somos subdiagnosticados e subtratados em relação aos nossos pares. Por isso, a gente precisa falar da saúde cardiovascular na mulher na perimenopausa, para que vocês entendam a importância do cuidado com o coração nessa fase da vida, sendo que a gente vai passar muitos anos nela. Bom, enquanto nós somos jovens, nós temos todo aquele balanço hormonal que favorece muito a nossa saúde cardiovascular. E um hormônio muito importante enquanto nós estamos menstruando é o estrogênio. O estrogênio é um dos nossos hormônios femininos que dá a nós as nossas características externas e também cardiocirculatórias. Porque é o estrogênio que faz o relaxamento dos vasos sanguíneos, permitindo então que a sua pressão fosse 9/6, 10/7, tantos anos da sua vida. E também o estrogênio ele tem um papel anti-inflamatório sobre o vaso sanguíneo, permitindo então com que esse vaso seja mais relaxado, que não acumule tantas placas de gordura em suas paredes, enquanto nós somos jovens. Cerca de 2, 3 anos antes de nós entrarmos na menopausa, o nosso perfil de colesterol já começa a mudar. As partículas do colesterol ruim começam a aumentar em grande quantidade. A partícula de apolipoproteína B, que é uma subfração do colesterol ruim, também aumenta. E a LPAzinho. Então, tornando o nosso colesterol, que antes não era tão vilão assim, ele fica um pouco mais bandido. E somado ao fato de que os nossos vasos sanguíneos perderam todas aquelas características benignas, esse colesterol ele tende a grudar na parede do vaso sanguíneo, promovendo então a formação de aterosclerose, as placas de gordura. A sua cinturinha, ela pode se perder. Por quê? O estrogênio fazia com que a gordura se acumulasse na região aqui de quadril e coxa. E com a queda desse hormônio na menopausa, a gordura se acumula aqui na cintura e já é muito conhecido que a gordura abdominal é um marcador de risco da saúde cardiovascular. E também ela promove mais resistência à insulina, facilitando também a ocorrência de diabetes, tornando então a mulher muito mais sensível a essas alterações do mal que eu falei. Então, aumento da pressão arterial, piora do perfil de colesterol, facilitação da distribuição de gordura em locais que a gente não estava acostumada e aumentando o risco de desenvolvimento de pré-diabetes e diabetes. Isso precisa ser avaliado pelo cardiologista, porque é um somatório muito desfavorável. E quando a gente pergunta para vocês sobre fogachos, alterações geniturinárias, alterações de humor, de sono, e vocês dão positivo, a gente não precisa de exame mais nenhum. Porque a síndrome do climatério, ela não precisa de exame adicional. É isso mesmo.
Então, se vocês saírem com uma lista infindável de exames, fiquem atentas. A gente precisa, claro, ter uma avaliação laboratorial para a gente identificar os fatores de risco, tratá-los corretamente. Se você for uma candidata de terapia de reposição hormonal, conhecer o seu perfil atual. E justamente conhecendo o seu perfil de saúde atual é que a gente vai traçar qual é o seu risco cardiovascular, com base na sua idade, na pressão arterial, se fumou ou já fumou, diabetes, níveis de colesterol, como foi o comportamento da sua pressão arterial nas gestações, porque isso importa. Se você fez uso de anticoncepcional ao longo da vida, se teve ou não trombose, tudo isso entra na avaliação cardiológica. Porque aí juntas nós vamos avaliar se você é uma candidata para um tratamento com remédio desses fatores de risco que eu comentei, diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, e ainda juntas nós vamos intensificar as medidas do estilo de vida que vocês precisam adotar, que é exercício físico regular, uma ferramenta muito poderosa para melhora desses sintomas de fogacho, irritabilidade, ansiedade, melhora do padrão do sono, para melhora da sua alimentação, para reduzir, atenuar essa perda de massa óssea que a gente tem tão grande, esse ganho de gordura que a gente tem. Isso tudo é atenuado com a adoção de hábitos e estilo de vida saudáveis. No próximo vídeo, eu quero conversar com vocês sobre terapia de reposição hormonal e o que você precisa saber e a resposta que o seu ginecologista muitas vezes pede para nós da cardiologia, porque algumas mulheres elas não podem usar terapia de reposição hormonal e outras estarão muito bem indicadas, mas precisa mais uma vez desse olhar atento ao seu coração.